Nós vamos abrir a Bíblia em São Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler duas escrituras, que é em Mateus 16, do verso 21 a seguir, depois nós vamos ler outra, que é em Lucas, capítulo 24. Nós vamos meditar, não vamos ter pressa, porque não vamos conseguir concluir hoje. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira nós podemos prosseguir, né? Nós vamos meditar que, num tema mais ou menos assim: com quem você tem estado? Com Deus ou com o diabo? Lembrando que Deus falou aos pais, aos profetas, de diversas e de muitas maneiras. E o diabo também, ele se manifesta de diversas e de muitas maneiras. O diabo, ele trabalha de uma maneira brusca, de uma maneira tenebrosa, como também ele vem com aparência de piedade. Ele vem com aparência de amor, de compreensão, de misericórdia. Mas se você analisar, no fundo é ele. E não esqueça de, em qualquer lado que ele vier, ele vem para matar, roubar e destruir. E às vezes, como o profeta diz, nem todas tempestades significa desaprovação de Deus. Deus pode estar na tempestade. Como também nem todo céu límpido, todo céu azul quer dizer que Deus está provando aquilo. Nós vamos caminhando devagar e nós vamos aprender bastante com o Senhor e com a sua palavra. Mateus capítulo 16, verso 21 a seguir, a Bíblia nos diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora, Jesus estava dizendo isso com base na palavra, no Salmo 22 e outros salmos, como também Isaías 53. A Bíblia predizia que tinha que haver um martírio, tinha que alguém padecer, sofrer, morrer, alguém tinha que levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E Jesus começou a dizer para eles: isso vai ter que acontecer, e é rápido, daqui a uns dias está acontecendo, para cumprir o que está escrito. Agora preste atenção como é que o diabo vem, e às vezes com pena, com dó, e usando até pessoas que nós amamos, e usando até pessoas que têm ofícios, e pessoas que são eleitos, se nós não tomarmos cuidado. Por isso, meu querido, a nossa âncora é a palavra de Deus. Amém? E Pedro, se fosse Judas, ele dizia assim: porque é Judas. Não. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Não é uma coisa bonita? Alguém tomando a sua dor, alguém se compadecendo de você, alguém tem pena de você, mas veja o que Jesus disse. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Barbaridade. Como diz o gaúcho, né? Barbaridade. Agora vamos para Lucas capítulo 24. Você vai ver que como o diabo ele muda, ele usa algumas fisionomias diferentes. Nós vamos ver aqui com o tempo, nós vamos ler mensagem que o profeta diz que às vezes você senta com Jesus, conversa com Jesus, até come com Jesus e não sabe que é Jesus. Como às vezes... Não saia daqui complexado. Você janta com o diabo, almoça com o diabo, anda com o diabo, dorme com o diabo e não sabe. A coisa é grossa, mas é bom. Lucas 24, 13, a seguir. Agora quer dizer que o diabo não é
Quer dizer, o diabo está usando alguém. O diabo está trabalhando em alguém. Eu não creio que Pedro era Satanás. Mas naquele momento, Satanás é um espírito e usou. E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? Somente até aqui. Que Deus abençoe nossa meditação e nosso pequeno estudo. Em nome de Jesus Cristo. Podem se assentar. Então, 2 casos paralelos. Eu creio que, se não fosse Jesus, que era a própria palavra manifestada, Satanás teria passado desapercebido em Pedro. Mas como Jesus é a palavra de Deus, e Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e as intenções dos corações, e vai até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, então não teria como Satanás se safar, ele não teria como passar. Como nós já temos estudado aqui, Deus tem um projeto consigo, e esse projeto foi pré-estabelecido antes da fundação do mundo, e Ele quer que tudo trabalhe dentro daquilo. Que tudo aquilo deve trabalhar e concorrer para um bem maior. E se alguém tentar intervir naquilo ali e romper o que está escrito, é o diabo, por mais bem intencionado que esteja. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que um pouquinho antes de Pedro ser cirandado, Pedro tinha recebido uma revelação maravilhosa. Porque Jesus questionou eles e disse: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns que é Elias, que é Jeremias, que é João Batista, que é um dos profetas. Ele diz: e vós quem dizeis que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E logo em seguida, quando Jesus já entrou em outro assunto, você está vendo como é que o espírito nosso é enganoso? Por isso, irmãos, não importa o quanto do Espírito Santo você tenha, você tem que aprender que você não deve se precipitar em nada, porque esse Espírito Santo que está em você, como o Espírito Santo que está em mim, Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. E tem coisas, quando nós não entendemos, é melhor ficar quieto e esperar que Deus, no seu tempo, fale conosco e ensina a nós no que deve ser ensinado. Porque a ordem é essa: quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Agora, essas todas as coisas não é do dia para a noite. E se Pedro não entendia do que Jesus estava falando, a melhor coisa, ele teria que ter se privado, teria se guardado. Mas quando ele abriu a boca para querer falar de si mesmo, Satanás aproveitou e se andou com ele. E quando nós entramos em certas questões, quantas vezes nós ouvimos o diabo falando? E eu usando até pessoas que se dizem cristãs. E por que não dizer que são até eleitos, como Pedro é eleito? Quando vê alguém passando por uma dificuldade, quando ele mesmo está passando por alguma dificuldade, abre a bocona e diz: eu não entendo certas coisas, eu não entendo certas coisas, eu não entendo. Então fica quieto se não entende. Mas quando não entende, aí vai murmurar contra Deus, vai questionar Deus, vai questionar a palavra de coisa que não sabe, quando deveria ficar quieto. E o profeta diz que quando Deus não quer falar, o diabo, ele está disposto a falar, ele é falante. Quando você pede algo para Deus e Deus silencia, porque não é tempo dele falar, se você continuar instigando, Satanás vai dar a resposta para você. E do jeito que você quer ouvir. Meus queridos,
Que Deus nos ajude. Mas agora vamos ver aqui o que o profeta diz. Mas primeiramente, deixa eu dar uma passada, né? Aqui nesse Mateus 16, que é muito importante nós recapitularmos aqui alguns pequenos detalhes que é muito importante para o nosso aprendizado, né? Desde então começou Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele estava mostrando o martírio, ele estava mostrando que ele ia sofrer, que ele ia padecer, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E por isso que disse Paulo, se esperamos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos. Porque o que espera por mim e por você não é vida fácil, é uma cruz. Aquele que quer vir após mim, renuncie-se e a cada dia toma a sua cruz. Os que procurar viver piamente em Cristo padecerá perseguição. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, só indica para nós que nós temos pedra pela frente, espinho pela frente. Mas por outro lado, vem aquele consolo maravilhoso. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Mas o que foi que Jesus chamou a atenção do diabo em Pedro? Lembra-se que ele mostrou que ele iria sofrer, que ele ia padecer, mas também que ia ressuscitar. Irmãos, não olhe o que você está passando, não olhe a dificuldade, não olhe os problemas. Ora que se você mesmo manquejando, você lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, e você morrer em Cristo Jesus, você terá uma ressurreição. E se você permanecer firme com Cristo, você vai morrer. E se você não permanecer, você vai morrer do mesmo jeito. Mas se você morrer em Cristo, Deus o tornará a trazer com Ele. E se você morrer sem Cristo, não tem ressurreição para você. Só a ressurreição no dia final, para julgamento. Então foi como aquele senhor respondeu para o ateu, e é pura verdade. É uma coisa sensata. Cristão é um povo inteligente, é um povo sensato. Porque veja bem, qual é o mal em se viver direito? Em viver nas suas próprias custas? Em viver honestamente? Viver corretamente? Qual é o mal nisso? É uma coisa boa. É ou não é verdade? Essas são as regras do cristianismo. Eu vou repetir a história. Uma mulher pergunta, passando por ser uma ateísta, pergunta ao ministro e disse: como que o senhor pode provar que existe Nova Jerusalém, que existe céu, que existe Deus, que existe vida eterna para uma pessoa que vive aqui neste mundo? Como o senhor conseguiria convencer? Principalmente um ateu, vamos dizer que eu seja um ateu, que eu não creia nisso. Ele disse: eu não preciso te convencer, eu preciso apenas chamar você para um desafio. Ou fazer uma pequena aposta, embora não apostamos? Ela disse sim. Ela disse, ele disse, vamos dizer que eu obedeça a regra da Bíblia e vivo segundo a ela. Crendo que existe um céu, que existe uma Nova Jerusalém, que existe um arrebatamento, e que existe tudo isso que a Bíblia diz. Certo? Ela disse certo. Se eu morrer e chegar lá não tem nada disso, o que eu perdi? Ela virou para ele e falou: o senhor não perdeu nada, porque não tem nada lá, e o senhor também não vai ganhar nada. Ela disse: certo. Agora você é um ateu, um ateísta. E se chegar lá tiver tudo isso, o que você perde? Ela disse: eu perco tudo. Falou: pois é. Então eu prefiro continuar pela fé, crendo que isto é real, que isto é verdadeiro, e vou perseverar nisso. Amém?
Você não tem prazer em ser um cristão? Você não tem prazer de comprar e pagar? Você não tem um prazer de viver honestamente? Isso é peso para você? Não. Não é nenhum peso. É a coisa correta. É como alguém disse, e é verdade mesmo, que perguntaram para um grande personagem nacional. Ele disse, você tem medo de morrer? Ele disse, não, eu não tenho medo de morrer. Ele estava bastante doente. Ele disse, eu temo perder a minha honra. Isso eu temo, mas morrer não. Amém? Então que nós façamos isto. Medo de morrer? De forma alguma. Se viver é para Cristo, se morrer é ganho. Louvado é o nome de Jesus. Mas veja o que Jesus disse aqui, ó. E tendo tomado a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti. Lembra-se que as coisas do diabo e das pessoas que não têm um novo nascimento, ele só pensa aqui. Só pensa em ter uma vida estabilizada aqui, em prosperar aqui, em ter saúde aqui, em ter amizade das pessoas, em ter o favor das pessoas. Ele só pensa aqui, porque ele só nasceu neste mundo. Ele, porém, voltando-se, disse-lhe a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Ou seja, uma pessoa que chega para você e diz, olha, o negócio é o seguinte, rapaz, você que fica atrás de Bíblia, fica atrás de igreja, fica atrás de pastor, você podia ser uma pessoa diferente, você poderia ter certos privilégios, fica aí atrás dessas coisas, você devia falar para ele, ó, meu amigo, você me desculpa, mas eu vou ter que falar um negócio para você. Isso não é você que está falando. É claro que eu que estou falando isso, a voz é sua. Mas tem alguém usando o seu raciocínio. E é um espírito. E é o diabo. E eu quero que ele fique para trás de mim. Amém? Para trás de mim, não assusta não. Isso que está usando o seu raciocínio, a sua voz, não provém de Deus. Isso é escândalo para mim. Você está tentando me escandalizar. Você está tentando me desencaminhar de algo que eu creio que é real. Porque, mas é que, seja sábio, manso, e diga para as pessoas. Você acha que o meu modo de viver é pacato? Você acha que o meu modo de viver é simplório? Eu acho. Espera aí, quando você tiver 70 anos, o que vai ajudar a sua vaidade? O que vai ajudar o seu dinheiro? O que vai ajudar a sua fama? O que vão poder fazer por você? O mesmo vai acontecer comigo. Eu tenho uma esperança e você tem o quê? Que morreu, acabou? Tomara que para você morreu, acabou, mas não vai ser assim. E outra coisa, nós vamos tirar essa dúvida nós dois. Se morreu, acabou. Não vamos discutir. Segue a sua vida, eu sigo a minha. Só que, por favor, não abra a boca imprudentemente, porque eu não quero ouvir esse raciocínio novamente. Satanás que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Ou seja, as pessoas só pensam nesta vida, só pensa aqui, só pensa agora, não vê o futuro, não vê a aplicação. Por isso disse Jesus para nós, nem tanto amontoar. Ele diz, eu vou dizer com as palavras dele, não amontoeis tesouro na terra, mas tesouros nos céus. Ou seja, num lugar onde você sabe que é duradouro, aplica lá, porque aqui, com todo respeito, eu vou dizer para você, a cada dia eu me surpreendo mais. Ontem mesmo conversando com uma pessoa que é da família, e ele dizendo algo que está acontecendo na família da esposa dele, que a mãe já faleceu, e o pai está bem velho, e os filhos já estão brigando por causa das poucas coisas que deixaram na terra. Hoje está assim, dentro do velório já estão discutindo, já estão brigando. Porque aquilo é meu, você sabe que é direito meu, nem enterrou o coitado ainda, e já estão brigando por isso. Esse é o mundo aqui.
Então, vamos aprender que, na maioria das vezes, conversando com pessoas que não têm entendimento, você tem que discernir. Agora, não esqueça que o propósito daquela conversa é te derrubar. Compreendeu? Eu tenho amigos entre aspas, que não são cristãos. E muitos deles nem sabem que eu sou pastor. Mas por quê? O senhor tem vergonha? Eu disse, não tenho vergonha de dizer o que eu sou. Tem um estabelecimento aqui na cidade que eu compro já lá há mais de 10 anos. E outro dia eu cheguei lá. E o rapaz sempre me atendendo muito bem. E nós temos um bom relacionamento, ele é uma pessoa de bem. E naquele dia quando ele forneceu o que eu precisava, quando eu peguei a mercadoria que eu fui passar no caixa, ele disse, Paulo, espera um pouquinho. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele disse, além de você ter essas criaçãozinhas, essas coisas que você trabalha aí, você faz alguma outra coisa? Eu olhei para ele. Eu disse, faço. Ele disse, mas o quê? Eu falei, sou um ministro evangélico já há 25 anos. Aí ele abaixou a cabeça, deu risada, ele disse, eu sempre percebi que você era uma pessoa do bem, sem nunca eu ter dito nada para ele. E chego lá, estão discutindo de futebol, eles estão discutindo disso, discutindo daquilo. E eu chego, cumprimento todo mundo, converso com todo mundo. Diz, mas e por que o senhor não prega para eles? Ali não é local de pregar. Eles estão em trabalho. Eles estão no serviço. Amém? Agora, se um dia eles me questionarem, diz, Paulo, você é um ministro, eu queria entender alguma coisa. Eu falei, opa, meu telefone é esse, a hora que você tiver um tempinho disponível, marca aí, eu vou resumir o meu tempo, eu vou lá te fazer uma visita, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Mas quando você sair do seu trabalho, amém? Então é isso aí. Mas tem pessoas que ele não vigia. Então, para todo mundo que ele chega, ele diz, eu sou crente da mensagem revelada, eu sou isso, eu sou aquilo, faz aquele piseiro, aquele pampeiro. E daqui a pouco o diabo conversa com ele, o diabo excomunga ele, e ele nem percebe que é o diabo. Temos que vigiar, meu querido. Amém? Nas más conversações corrompe os bons costumes. E ali mesmo você recebe um bloqueio do diabo. Conversa hoje com você, conversa amanhã, e a pessoa não sabe que por trás daquilo é o diabo. Para desanimar a fé daquela pessoa. Porque lembra, o que te põe de pé é a tua fé. Você sabia que você é salvo pela fé? Você vai no rapto pela fé? Tudo é fé. E se conseguir esfriar a tua fé, se conseguir destabilizar a tua fé, você vai cambalear. E isso não pode acontecer. Porque a fé vem pelo ouvir, do ouvir a palavra de Deus. E como é que o diabo vai fazer para destabilizar isso aí? É te falar o contrário do que está na palavra de Deus. E quando isso acontecer, você tem que puxar o freio de mão e dizer, paramos aqui. Eu não quero ouvir o que você tem para dizer. Amém? Ou faz igual aquela irmãzinha. Você tem que ser convicto no que você crê. Foi pregar para ela achando que ela é um ignorante. E disse, minha senhora, a senhora é crente, pela graça de Deus eu sou, meu filho. A senhora crê naquela história que a baleia engoliu Jonas? Ele disse, opa, a Bíblia fala, filho, eu creio sim. E se eu falar para a senhora que baleia já morreu engasgada com uma gaivota, que a garganta dela não passa mais do que uma gaivota, como é que ela engoliu Jonas? A garganta dela não ia caber Jonas, minha senhora. A velhinha pôs a mão na cintura, virou e olhou para ele e falou assim, meu filho, escuta o que eu vou dizer para você. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria. Quanto mais que a baleia engoliu Jonas. Ele falou, isso pode largar, não adianta não. Isso é fé, irmão. Mas tem gente que já fica assim, é? Vixe. E ali mesmo o diabo
acerta um dardo nele. Diga para trás de mim, ó. Vai invocar com o seu cabelo, vai invocar com a sua roupa, vai invocar com isso, vai invocar com ele, vai caçar o que fazer. Isso é tentando de alguma forma desvirtuar. Por que não vai invocar com a roupa do roqueiro? Por que não vai invocar com a roupa do Zemo, os cabelos dos Zemos lá? Dessas que estão pintando o cabelo de vermelho, arrepiando. Por que não vai invocar lá? Por que tem que pôr o bico no seu cabelo porque você quer ter o seu cabelo normal? Cabelo como decente, bem cuidado. Não, mas tem que cortar, você está parecendo uma velha. Me mostre uma velha de cabelo comprido hoje. Mostra uma. Quando alguém disser que você está parecendo uma velha, disse, mas qual velha que você está falando? Por que eu estou parecendo uma velha? Esse cabelão, ele disse, mas me mostra uma velha de cabelão. Aí você fala, acho que eu estou parecendo uma jovem. Porque as velhas têm o cabelo tudo cortado, a maioria igual o homem, pinta de azul, de marrom. E eu acho que eu estou diferente. Discirna o diabo falando com você. Você tem que discernir o diabo. Você tem que saber que é ele, de alguma forma, tentando atacar você, destruir você. E nós temos que ter discernimento. Mas para concluir, eu vou só ler algo daqui, como eu disse para vocês, depois, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, nós vamos dar sequência. Preste atenção, mesmo na igreja, que é onde o diabo mais fala, o que o profeta diz aqui. Na mensagem A Ordem da Igreja, ele diz, recordem-se. É aqui que ele vai querer trabalhar. Recordem-se, parágrafo 9. Deus espera ver que eu permaneça na palavra. E Deus espera que cada um de nós permanecemos na palavra. Eu espero que nessa igreja vocês levem a cabo a palavra. Vê? Esse é o falso profeta que falam por aí. Vê? E preserve o espiritual. Porque recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. Então isso não é uma brincadeira. Agora não me esqueça que Satanás, para você encontrar com Satanás, não é aquela teoria que você vai ver no escuro, um ser com o chifrão assim, com os pés igual um pé de bode, com as canelas peludas, com o olhão vermelho, e soltando fogo pela boca. Eu vi o diabo. Não, você vai ver, você encontra, eu já vou voltar a falar. Você encontra o diabo aí numa senhora tão boazinha, com aquele ar de piedade. Meu fizinho, minha filhinha. Não é naquele amigo que te abraça todo dia, que ajuda até você pagar sua conta, mas não esqueça, por trás daquilo, às vezes, o diabo está ali. Toma cuidado. Contra você à medida que começa a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo. Quer dizer, ter discernimento de espírito para discernir aonde ele está. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo. Agora, vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se meterá, preste atenção, entre vocês e fará com que dispute mutuamente. Se tem uma coisa que Satanás gosta de fazer, é muvuca. É por isso que a Bíblia detesta que nós sejamos maldizentes. E fará que dispute mutuamente, se puder conseguir, expulse-o imediatamente. Diga, irmão, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E não convém, nós sendo irmãos, nós vivemos em dissensão. Amém? Nós somos irmãos em Cristo Jesus e não tem motivo para o irmão ficar contra mim, nem eu contra você. Vamos acertar isso rapidamente? Expulse o diabo. Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se meterá entre vocês e fará com que dispute mutuamente, se puder conseguir, expulse imediatamente. Vocês são irmãos e esse é o inimigo. Ouviram, irmãos? E aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde, quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está se metendo no Concílio Mundial de Igrejas. E muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechado. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente num desses dias fecharão estas igrejas, se é que não aceitamos a marca da besta. Dependemos
de permanecer fiéis a Deus até que a morte nos liberte. E isso é o que intentamos fazer. Amém? Então, vamos parar por aqui. E Deus permitindo, na próxima sexta-feira nós vamos ler mais alguns trechos. E vamos ver o profeta dizendo que muitas vezes também Jesus se manifesta nas pessoas. Você menos está esperando que, pensando que está fazendo algo para mim, está fazendo para Deus. O profeta diz de caso verídico, de pessoas que não tinham condição de comprar um remédio, e ele entrou numa farmácia, e o farmacêutico aviou a receita todinha para ele. Já pensou nisso? E quando ele foi pagar, que ele foi tentar explicar que o filho estava doente, que ele não tinha condição de pagar os remédios, mas que assim que ele pudesse pagar, antes que ele explicasse, o farmacêutico apertou a mão dele e disse: vai em paz, está tudo certo, você não deve nada. Aí quando ele foi erguer a mão para tirar a mão da mão do homem, quando ele olhou assim, ele viu uma cicatriz na palma da mão do homem. Isso foi real. E ele ficou quieto, baixou a cabeça e saiu. Ele ficou sabendo naquela hora que ali era Jesus, não era um ser humano. Era Jesus usando um corpo humano para usar de misericórdia com ele. Por isso, meu querido, ele disse em Mateus 28, verso 20, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele te entende da maneira que você é, da maneira que ele te fez, nas suas glórias e nas suas vergonhas. Ele nunca te deixa, ele sempre está com você, para ser o seu amparo, para ser o seu socorro presente na hora da angústia. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça em nosso favor, obrigado por continuar ainda tratando com cada um de nós. Ajude-nos a livrarmos das astutas ciladas do diabo, ajuda-nos a nos livrar dele quando vier, de todas as formas que puder vier. Pai, que nós sejamos fortes soldados, não recrutas, mas soldados fiéis à tua palavra, para agirmos de acordo com ela. Pedimos que nos ajude, que nos abençoe e leve-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz em nome de Jesus e não esqueçam de orar pela nossa viagem, tá bom?